no capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14. Que manhã abençoada, meus irmãos. Que manhã abençoada. É sempre bom ver Deus fazendo a sua obra, ver pessoas se rendendo a Ele, ver a palavra dele se cumprindo, né? Ver a palavra dele se cumprindo. Ele nos mandou ir pregar, ensinar e batizar. E é isso que nós vamos fazer enquanto o Senhor nos der fôlego de vida para ser feito. Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos ler dos versos 1 a 6. Nós estamos na nossa série Eu Sou, hoje é a penúltima mensagem da série. E hoje nós vamos falar sobre Jesus dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João, no capítulo 14, se você não trouxe Bíblia, os irmãos vão projetar o texto aqui para que você nos acompanhe. Amém? Diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Nós bendizemos o Senhor. Bendizemos o Senhor por conta da sua palavra e da sua igreja que está aqui reunida, Senhor, nessa manhã, para adorar o teu nome, ouvir da tua santa palavra, Senhor, e participar da tua mesa. Senhor, nós queremos te pedir que nessa manhã o Senhor fale ao coração do seu povo. O Senhor leve a sua palavra até o coração deles. Que o teu Espírito Santo, Senhor, que aqui está no nosso meio, que ele convença cada um de nós que aqui está, de onde nós temos errado, pecado e nos afastado de ti. Que nós possamos nessa manhã, Senhor, sair daqui, Senhor, transformados pelo poder da tua palavra que aqui será comunicada, Senhor. Fala com teu povo nessa manhã, Senhor. Edifica a tua igreja, exorta, consola ela nessa manhã, Senhor. Faz da tua igreja um povo mais parecido contigo, Senhor, dia após dia. Nós entregamos tudo a ti nessa manhã, Senhor. E fazemos isso em nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento. Então hoje nós vamos tratar um pouco dessa declaração de Jesus dizendo ser o caminho, a verdade e a vida. No domingo passado nós falamos sobre a ressurreição de Lázaro. Nós ouvimos lá sobre a ressurreição e a vida, que Jesus, ele é a ressurreição e a vida, que a nossa vida ela não acaba no sepulcro, que na verdade a nossa vida começa de verdade depois do sepulcro. É lá que nós vamos começar a viver de fato. E se nós observarmos o texto, na sua continuidade, depois que Jesus ele ressuscita Lázaro, que ele diz que é a ressurreição e a vida, logo na sequência Jesus ele começa a ser ainda mais perseguido pelos judeus. E eles começam a tramar de uma forma mais rápida e urgente a morte de Jesus. Jesus estava incomodando demais os judeus, os religiosos daquele tempo. Então eles começam a trabalhar para tentar apressar de alguma forma a morte de Jesus, levar Jesus à condenação, tentar encontrar algum crime que pudesse condenar a Jesus. Nós vamos ver que no capítulo 12, Lázaro já está testemunhando, e que no capítulo 13, Jesus ele começa de fato a preparar os discípulos para a sua partida. E algumas coisas importantes acontecem ali. Então, o capítulo 13, o capítulo 14, daqui em diante, Jesus ele está no cenáculo com os discípulos. E Jesus ele começa a dizer, vai acontecer isso. Determinada situação vai se desenrolar. Jesus está debaixo de tensão. Ele havia feito muitos milagres, mas os judeus continuavam incrédulos. Eles ainda mantinham o seu coração endurecido e trabalhavam para levar Jesus à morte. Dentro do cenáculo, Jesus ele confronta o orgulho dos seus discípulos, lavando os pés deles e dizendo: vocês estão vendo o que eu fiz?
da mesma maneira vocês devem fazer. Se eu que sou o Senhor e Rei lavei os pés de vocês, vocês também devem fazer isso com o seu próximo. Dentro do cenáculo, ainda no capítulo 13, Jesus ele desmascara Judas Iscariotes. Ele diz, olha, aquele que pegar no pão e molhar comigo, esse é aquele que há de me trair. E ali Judas é desmascarado. Judas sai daquela mesa para trair Jesus. Ainda dentro do cenáculo, Jesus ele começa a dizer, olha, está chegando a hora da minha partida. Eu preciso voltar ao Pai. Eu vou ser entregue, os judeus vão me prender, eu vou ser crucificado. Jesus começa no capítulo 13 a preparar os discípulos, dizendo, está chegando a hora da minha partida. E aí Pedro, o discípulo ousado, ele levanta e diz, Senhor, se for necessário eu morro pelo Senhor. Eu dou a minha vida por ti, Jesus. E Jesus, dentro do cenáculo, ele diz, Pedro, se tua coragem aí, ela está com prazo de validade. Ela não vai passar de hoje à noite. Porque hoje à noite ainda você vai me trair. Você vai me negar. Antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes você vai acabar me negando. Jesus diz, Pedro, essa coragem aí, ela está com prazo de validade. O que está acontecendo aqui, a partir do versículo 13, é a quinta-feira da paixão. É o dia que antecede a morte de Jesus. Depois das instruções que Jesus vai dar aqui até o capítulo 17, Jesus sai e vai para o Getsemane. E lá no Getsemane, Jesus ele vai passar por tudo aquilo que nós já conhecemos. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Naquele mesmo dia, na quinta-feira, Jesus iria para o Getsemane. Naquele mesmo dia, Jesus suaria sangue. Naquele mesmo dia, naquela mesma noite, Judas trairia Jesus. Naquela mesma noite, Jesus seria negado por 3 vezes por seu discípulo fiel Pedro. Jesus, irmãos, ele estava se dirigindo para a cruz aqui. Ele estava caminhando para o Calvário. E ele estava profundamente perturbado com aquilo que aguardava ele. Jesus estava com o seu coração perturbado, com o seu espírito perturbado. Ele estava temeroso de tudo aquilo que aguardava ele naquela cruz. E em meio a esses temores, ao pavor daquilo que aguardava, porque Jesus sabia que a ira de Deus seria derramada sobre ele em lugar dos pecadores. Jesus sabia que iria sofrer, e não pouco naquela cruz. Em meio a todo esse sofrimento, em meio a essa preparação de Jesus, a sua despedida, Jesus vai declarar para os discípulos algo de extrema importância. Ele vai dizer, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No meio de um caos, no meio de perturbação, Jesus ele tem a sabedoria de parar e gastar tempo para consolar os seus discípulos. Jesus, na verdade, que precisava ser consolado porque ele sofreria. Mas no meio daquele caos, da dor, de tudo aquilo que aguardava ele, Jesus ainda para e ele traz conforto e consolo para os seus discípulos, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, há algumas verdades que esse texto aqui vai nos mostrar. Breves 6 versículos. Breves declarações de Jesus, mas com verdades tão profundas, tão aplicáveis, tão necessárias para a nossa vida. Vamos ver uma a uma essas verdades. Ao Jesus declarar que ele é o caminho, a verdade e a vida, algumas verdades ficam evidentes. A primeira delas, quando Jesus declara que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele deixa claro que ele é o consolo para os corações angustiados. Jesus é o consolo para todo o coração angustiado. Jesus é aquele que consola os corações abatidos. Quando ele está anunciando o dia da sua partida, o momento que ele iria deixar os seus discípulos, o momento que ele caminhava para o Gólgota, para a cruz, Jesus ele para e traz conforto aos seus discípulos, dizendo no versículo 1, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Jesus para no meio daquele caos e diz, olha, não fiquem angustiados. Que o coração de vocês não se encha de angústia. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Irmãos, aqui Jesus nos ensina
duas lições, principalmente para pessoas que estão com seus corações tomados de angústia. Jesus nos dá duas lições muito aplicáveis. A primeira delas, se você está com seu coração angustiado, Jesus nos ensina uma lição: não mantenha o seu coração angustiado. Os discípulos estavam angustiados, o coração deles estava cheio de dúvidas. Jesus vai a eles e diz: que o coração de vocês não fique angustiado. Não mantenham a angústia no coração de vocês. O coração aqui, irmãos, é importante a gente entender que o coração é o eixo sobre o qual giram os sentimentos e a fé. É isso que Jesus está falando quando está falando sobre o coração. É o eixo onde a nossa fé e os nossos sentimentos e as nossas decisões estão apoiadas. Jesus não está falando de um órgão que está no nosso peito. Ele está falando daquilo no qual nossos sentimentos e fé giram. A alma dos discípulos, irmãos, estava angustiada com aquela notícia. Você imagina, você anda 3 anos e tanto com Jesus. Vê Jesus fazendo tudo o que ele fez, ensinando tudo o que ele ensinou. Ouvindo que ele é Senhor e Mestre, ouvindo que ele é o Filho de Deus. E aí Jesus vem e diz: olha, eu vou partir. Imagina como aqueles discípulos se sentem, irmãos. Imagina a perturbação, a angústia do coração deles. A alma dos discípulos estava angustiada com a partida de Jesus. E a grande realidade, irmãos, é que essa questão da angústia é uma questão mais comum do que nós imaginamos. No mundo em que nós vivemos, a maioria das pessoas ou foi, ou está, ou será alcançada pela angústia. Ela vai ser atormentada muitas vezes por isso. Ela vai muitas vezes angustiado, pesado, contrito, duvidoso. A grande realidade que nós enfrentamos é que um coração angustiado é a coisa mais comum que existe nesse mundo. Pessoas com corações angustiados, elas estão em todos os tipos de classe, em todos os tipos de religião, em todas as faixas etárias. A angústia alcança a todos. Ela não faz acepção de pessoas. Ela não faz diferença de classes e nem de idade. A angústia alcança a todos os tipos de pessoas. Um coração angustiado, irmãos, ele pode ficar angustiado por 2 circunstâncias. Ou pelas pressões de fora, que são muitas, ou pelas pressões de dentro, pelos temores, pelos medos, pelas dúvidas que muitas vezes nos alcançam. A grande verdade, irmãos, é que até aqueles que são mais santos, sabe, as pessoas de mais fé, que creem no Senhor, sem duvidar, até mesmo essas pessoas, e muitas vezes são alcançadas pela angústia. Têm os seus corações alcançados por angústias, assim como aqueles discípulos estavam enfrentando. A grande realidade, meus irmãos, é que nós não podemos evitar que as angústias cheguem. Nós não podemos evitar que as angústias aconteçam. Mas sempre que o nosso coração estiver angustiado, sempre que o seu coração estiver duvidoso, temeroso, angustiado, você precisa ouvir o que Jesus disse para os discípulos: não mantenham a angústia no coração de vocês. Nós não podemos evitar que ela chegue. Nós não podemos impedir, todos nós, uma hora ou outra, seremos alcançados por ela. Mas nós precisamos sempre estar com os nossos ouvidos ao que Jesus disse àqueles discípulos no momento da angústia. Não deixem com que a angústia permaneça no coração de vocês. Não deixem com que ela habite ali. Não mantenham a angústia no coração de vocês. Uma segunda lição que Jesus traz, como aquele que consola o angustiado, é que quando estamos com o nosso coração angustiado, nós precisamos crer em Jesus porque Ele é Deus. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Ele diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Ele está dizendo: eu sou Deus igual ao Pai. Se vocês creem em Deus, creiam também em mim. Da mesma forma que os discípulos criam em Deus nos momentos de angústia, Jesus está dizendo para eles: creiam igualmente em mim. Jesus é Deus, irmãos.
E no momento da angústia nós precisamos colocar a nossa confiança somente nele. Jesus está aqui uma vez mais reafirmando a sua divindade, dizendo: creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus, ele diz para os discípulos que eles deveriam crer. Mas o que significa crer em Jesus? Ele diz: vocês devem crer em Deus, mas creiam também em mim. Na realidade, o que significa crer em Cristo? Eu vou ter fé em Cristo. Nós precisamos crer em Jesus, mas o que não é ter fé em Cristo? Irmãos, em primeiro lugar, ter fé em Jesus não é apenas ter uma fé intelectual. E uma fé racional. Uma fé que sabe quem Deus é, que sabe aquilo que Deus já fez, uma fé que crê que Deus poderia fazer no passado, que crê que Deus poderia fazer no futuro, mas que não conseguia crer que Jesus poderia fazer no momento da angústia dela. Ter fé em Jesus não é ter uma fé apenas intelectual. Essa fé intelectual, na hora da tempestade, irmãos, ela não vai ajudar você. O que é crer em Jesus? Em segundo lugar, ter fé não é apenas ter uma fé intelectual, mas emocional. Tem pessoas que têm fé intelectual e fé emocional. Deixa eu falar para você, talvez você não saiba, mas esta é a fé dos demônios. Você sabia que os demônios têm fé? Os demônios, eles têm uma fé que conhece quem Deus é e que treme diante de Deus. Olha o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago, ele está ensinando o povo que era o alvo da sua carta. Ele diz o seguinte para eles: você crê que Deus é um só? E aí Tiago responde: faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Ou seja, eles têm uma fé racional e uma fé emocional. Os demônios tremem diante de Deus e tem crente que não treme. Os demônios creem e estremecem. É uma fé racional e emocional. Essa não é a fé genuína em Cristo. O que não é ter fé? Tem um terceiro tipo de fé que é muito comum. Não ter fé não é ter fé na fé. Você já viu aquele tipo de pessoa que tem fé na fé, que diz: ah, mas eu tenho muita fé. Sou um homem de fé, uma mulher de fé, mas ninguém tem mais fé do que eu. A minha fé, ela é grande. Fé na fé. Você já viu pessoas que elas têm fé na fé? Ah, mas eu tenho muita fé. Ou seja, os mesmos que dizem que têm muita fé, eles confiam não em Deus, mas na sua própria fé. E eles creem que a sua fé é poderosa para que as coisas aconteçam. E não que o Deus, que deveria ser o objeto da sua fé, é poderoso para fazer aquilo que está sendo pedido. Isso é fé na fé. Tem pessoas que elas têm fé na própria fé. E aí o que elas pensam? Que fé é pular no escuro. Que fé é você botar o pé, que Deus ele vai botando o caminho para você. E aí elas se atiram no escuro e dizem: estou fazendo isso aqui pela fé. É única e exclusivamente pela fé. A fé em Jesus, meus irmãos, ela não é um salto no escuro como muitos pensam. Não adianta ter fé no objeto errado. O objeto da nossa fé precisa ser Jesus. Olhe para mim, uma fé pequena em Jesus, uma fé pequena no Deus grande, ela vale mais do que uma fé grande no objeto errado. Então tem gente que tem muita fé, mas que não tem o objeto correto onde a sua fé está colocada. Veja bem, isso está muito comum hoje nos nossos dias, porque as pessoas dizem: você precisa acreditar em você. Isso é fé no objeto errado. É fé em você, é fé na sua capacidade. Não, porque você tem capacidade. Você precisa acreditar no seu potencial. Fé em si mesmo. Uma fé cada dia mais comum de nós ouvirmos e acharmos que isso é de fato ter fé. Não, meus irmãos, nós precisamos ter fé no objeto correto de fé. E o objeto correto de fé é Jesus. O que é crer em Cristo então, pastor?
Crer em Cristo, meus irmãos, ter fé nele é confessar e descansar. Você ora e descansa. Você pede e descansa. Você pede e confia. Você entrega de fato tudo nas mãos do Senhor. E descansa no poder do Senhor. Poder, na sua soberania, na sua sabedoria, na sua providência, no seu amor e na sua salvação. Veja bem, meus irmãos, se você está aqui hoje, se o seu coração ele está como o coração daqueles discípulos, tomado de angústia, tomado de preocupação, sabe, um coração angustiado, pesado, temeroso, só existe um remédio para isso. E o remédio para um coração angustiado é a fé em Cristo. É o que o autor aos Hebreus diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Se você está com seu coração angustiado essa manhã, você entrou aqui nessa manhã para cultuar a Jesus com seu coração angustiado, olhe para Jesus, confie em Jesus. Jesus é o remédio para a angústia do seu coração. Ele é aquele que pode aliviar o seu fardo. Ele é aquele que pode tirar todo o peso que você tem carregado, meu irmão. Veja bem, as crises elas vêm. Hora ou outra as crises chegam. Os problemas aparecem. As tempestades elas ameaçam. Os ventos, meus irmãos, contrários por muitas vezes conspiram contra nós. Mas Jesus nos diz: continuem crendo em mim. Os problemas vão chegar, as dificuldades vão chegar, mas o que Jesus diz para os seus discípulos e também para nós nessa manhã: continuem crendo em mim. Os sofrimentos e a morte, hora ou outra, nos apanharão. A crise financeira chegará. A doença, meus irmãos, hora ou outra, ela nos atinge. O luto, hora ou outra, ele chega. A dor, meus irmãos, as lágrimas, os vales profundos e as noites escuras, elas virão. E quando todas essas coisas chegarem, Jesus ele continua dizendo para mim e para você, assim como disse para os discípulos: continuem crendo em mim. Continuem crendo em quem eu sou. Meus irmãos, a fé, ela olha para Jesus e não para as tempestades. A fé, meus irmãos, ela ri das impossibilidades. A fé, meus irmãos, ela triunfa nas crises. E independente da sua situação, independente de como você entrou aqui nessa manhã, independente de qual seja o seu problema, Jesus continua dizendo: continue crendo em mim. Jesus é o consolo para aqueles que estão com o seu coração angustiado. Uma segunda verdade que Jesus nos traz, ao declarar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é que além de consolar os corações angustiados, Jesus nos dá uma certeza: Ele voltará. Jesus voltará. E essa é uma certeza que nós temos. Jesus ele deixa claro para os discípulos que aquela separação que iria acontecer a partir da cruz não era uma separação que aconteceria para sempre. Era uma separação momentânea. Tinha um tempo determinado. Jesus ele disse que ele iria, mas que ele voltaria. E ele vai voltar, meus irmãos. Jesus ele vai voltar. Aquela partida de Jesus era para o bem dos seus discípulos. Jesus estava indo, mas ele estava indo para preparar morada para eles, para preparar lugar para os seus discípulos. E ele diz: eu vou voltar depois, e eu levarei vocês para que vocês estejam aonde eu estou. Ou seja, a partida de Jesus era para o benefício dos seus discípulos, como foi também para nós que somos seus discípulos hoje. Por isso, meus irmãos, diante das tribulações, do sofrimento, das dificuldades, nós não podemos nos focar naquilo que estamos passando no momento. Nós precisamos levantar a cabeça e saber que há algo maior que nos espera na frente. Há uma eternidade com Cristo. Há o céu, irmãos. Há a glória com o Senhor. Haverá uma recompensa final para nós. É o que Paulo diz em Romanos 8,18.
Paulo ele diz, porque para mim tem certos instrumentos desse tempo presente. Paulo dia, e ele diz, olha, eu tenho certeza, o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a ser relada em nós. Jesus. É isso que nos mantém firmes nos momentos de dificuldade, irmãos. Saber que tudo isso vai passar. Saber que a nossa vida não termina aqui. Saber que embora soframos nesse mundo e vamos sofrer muito, vamos passar por muitas dificuldades, vamos enfrentar diversos problemas, vamos chorar, vamos perder pessoas, vamos às vezes estar, mas isso vai passar. De saber que um dia nós entraremos na glória com Cristo. Não existe. O sofrimento, a cruz, a dor, essas coisas fazem parte do cristianismo. Essas coisas que Deus faz parecidos com o seu Filho. É nesse contexto de sofrimento, de cruz e de dor, que Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque essas coisas que são duras para nós, elas nos aperfeiçoam e nos tornam mais semelhantes a Jesus. Elas cooperam para o nosso bem. Irmãos, Jesus voltará. Ele voltará. Ele prometeu que voltaria. Ele deixou claro, ele diz em Apocalipse 3:11, venho sem demora. Venho sem demora, conserve o que você tem para que ninguém passou. Jesus voltará, ele deve voltar, com a sua vinda. Como será? Jesus voltará em primeiro lugar, pessoalmente. Quem voltará será Jesus em pessoa. O Jesus que foi crucificado, morto, ressuscitado, que desceu à mansão dos mortos, que está à destra do Pai, é o mesmo Jesus que voltará naquele dia. É isso que os anjos dizem em Atos aos discípulos. Vocês estão vendo esse que está subindo? Ele mesmo, é o mesmo que volta. A volta de Jesus será uma volta pessoal. O mesmo que subiu é aquele que voltará. Como será a volta de Jesus em segundo lugar? Será visível. Jesus voltará visivelmente. Todo olho verá. Todo olho verá o dia da sua vinda. Todas as nações se lamentarão sobre ele. Irmãos, esse será o dia mais extraordinário de todos os tempos. Jesus. Como Jesus voltará? Em terceiro lugar, além de voltar visivelmente, Jesus voltará gloriosa a sua vinda pessoal e visível. O ímpio não prevalecerá na congregação dos justos. Naquele dia, a igreja de Jesus triunfará. Será um dia glorioso, meus irmãos. Será um dia maravilhoso. Paulo escrevendo 16 e 17. Paulo ele diz o seguinte sobre a vinda de Jesus. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que dia glorioso. Será um dia glorioso, meus irmãos. Você percebe o que Paulo diz? Paulo ele não se coloca como aquele que estaria morto no dia da vinda de Jesus. Ele se coloca como aquele que participaria do dia da sua vinda visível. Por que Paulo ele usa essas palavras? Porque ele tinha anseio pela vinda do Senhor. Ele diz, e nós, os que estivermos vivos,
seremos arrebatados aos ares, seremos unidos àqueles que ressuscitaram primeiro, e estaremos com o Senhor para sempre. Paulo, ele tinha anseio pela eternidade. Sabe o que é incrível e consolador para nós, irmãos? É que o melhor para nós, igreja de Jesus, ainda está para acontecer. Isso nos consola. Nós estamos caminhando para um caminho glorioso, para um fim glorioso, para um dia glorioso. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Ele está dizendo, olha, eu vou voltar. Jesus está falando do céu para eles. Ele está dizendo, olha, eu vou para o Pai. Eu preciso preparar a morada para vocês. Imagina, Jesus está indo, ele começa a falar do céu, e descrever como será o céu. E descrever o que está acontecendo no céu. E descrever qual será o lugar da ação que Jesus faz mesmo, sobre os céus para os seus discípulos. Como Jesus descreve o céu nesse texto, meus irmãos? De que forma o céu é descrito aqui? Em primeiro lugar, o céu é descrito aqui como a casa do Pai. Como Jesus ele descreve o céu? Ele descreve o céu como a casa do Pai, ele diz, na casa de meu Pai. Ele diz, meu Pai tem uma casa. E lá na casa de meu Pai, qual que é a casa do Pai, de Deus? É o céu. Jesus descreve o céu como a casa do Pai. O céu, irmãos, é onde se encontra o trono de Deus. O Senhor está sentado no seu trono nos céus. E um dia Ele há de julgar os vivos e mortos, irmãos. Um dia Ele há de julgar a todos. Veja bem, o céu é a nossa pátria. Nós, povo de Deus, estamos aqui. Mas esse mundo não nos pertence. E nós não pertencemos para esse mundo. É o que Paulo diz, a nossa pátria é a pátria celestial. A nossa pátria é a pátria do alto. A nossa pátria, meus irmãos, é o céu. É lá no céu que está o nosso tesouro. É lá no céu que está o nosso galardão, a nossa herança incorruptível. É lá no céu, na casa do Pai. Se o céu é a casa do Pai, isso significa que todos aqueles que creram em Jesus para a salvação, e somente estes estarão lá. Deus tem filhos, e quem vai morar na casa do Pai, com o Pai, são os filhos. Esse mundo diz que todas as pessoas são filhas de Deus, e é mentira. Os filhos de Deus são aqueles que colocaram a sua fé somente em Cristo para a salvação, que creram em Cristo unicamente para a salvação, somente esses estarão lá, e ninguém mais fora destes. O céu é a casa do Pai, onde os filhos de Deus estarão lá. Sabe o que é majestoso do céu? É que lá no céu, meus irmãos, não vai haver doença. Não haverá mais doenças. No céu não haverá mais maldição. Não haverá mais opressão. Sabe o que não haverá no céu? Não haverá cortejo fúnebre no céu. Não existe cemitério no céu. Não existe funeral no céu. Não existe cortejo fúnebre lá. Sabe o que existirá no céu? O que Apocalipse 21:4 diz. Apocalipse 21:4 falando a respeito da Nova Jerusalém. O apóstolo João recebe por revelação de Jesus dizendo que na Nova Jerusalém, no céu, na eternidade, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Todas as lágrimas serão enxugadas e já não existirá mais morte. No céu não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Jesus descreve o céu em primeiro lugar então como a casa do Pai. Em segundo lugar, Jesus descreve o céu como o lugar onde há muitas moradas. Ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. O céu é um lugar de muitas moradas. Veja bem, no céu há lugar para todos os filhos de Deus. Há muitas moradas lá. Há lugar para todos os filhos de Deus. Se você ler, irmão, Apocalipse 21:16, falando a respeito da Nova Jerusalém, da cidade celestial, João escreve que a Nova Jerusalém, ela mede 2.220 quilômetros de largura, de comprimento e de altura. João não está aqui dando uma metragem exata de como será o tamanho do céu.
Ele está falando por figura de linguagem, para mostrar que haverá lugar para todos aqueles que creram em Cristo no céu. Veja bem, nenhum daqueles que creram em Jesus ficará fora do céu. Há lugar para todos aqueles que colocaram a sua confiança em Jesus para a salvação. Lá no céu há lugar para todos os filhos de Deus. Haverá lugar para todos os filhos de Deus. E veja bem, não é apenas moradas. Não é uma morada que você entra e perde. É uma morada eterna. Haverá moradas e moradas permanentes. Em terceiro lugar, como Jesus descreve o céu, ele descreve o céu como um lugar preparado para um povo preparado. Olha o que diz no versículo 2 ainda. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Veja bem, Jesus está preparando um lugar para quem? Para os seus discípulos, para aqueles que o seguem, para aqueles que creem nele. Ele diz, olha, se não fosse assim eu não teria dito para vocês, que eu estou preparando um lugar para vocês. Veja bem, meus irmãos, o céu não se compra. Dinheiro não entra no céu. Dinheiro, a traça e a ferrugem corroem e consomem. A eternidade não pode ser comprada, tão menos merecemos ela. Veja bem, não haverá uma pessoa no céu que merecia estar no céu. Ninguém vai para o céu por merecimento. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu mereço ir para o céu. Se você acha que o seu merecimento leva você para o céu, você ainda não compreendeu a salvação que se dá somente por Jesus. Ninguém que merece vai para o céu. Não há pessoas merecedoras do céu. Não há pessoas que são dignas de ser salvas. O céu, a eternidade, a salvação nos é dado como presente, é graça. Sabe por que nós vamos para a eternidade? Por pura graça de Jesus. Por pura misericórdia, e somente por graça, e somente por misericórdia e nada mais. É exclusivamente, irmãos, pela graça que nós somos salvos. Exclusivamente por isso. Jesus, ele preparou esse lugar na cruz, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão e intercessão. Como foi cantado aqui hoje na adoração, Jesus, ele abriu um novo e vivo caminho com o seu sangue. Ele abriu um novo vivo caminho. O véu que nos separava hoje não separa mais. Pelo sangue de Jesus nós temos acesso. Hoje nós temos o acesso livre a Cristo. Pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, Ele nos abriu um novo e vivo caminho para Deus. Ele é aquele que entrou primeiro, como primogênito entre muitos irmãos. E sabe o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos caminhando para esse lugar. Dia após dia estamos caminhando para a glória, para entrar nesse lugar com Cristo. Em quarto lugar, Jesus descreve o céu como lugar de comunhão eterna com Cristo. O que será o céu? Um lugar onde nós teremos comunhão eterna com Jesus. Plena, constante, diária. O céu é um lugar de comunhão eterna com Jesus. No verso 3, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Jesus vai, prepara lugar, busca os seus discípulos para quem? Para que eles estejam em plena comunhão com Ele. Sabe qual é a melhor coisa do céu, irmãos? É que nós estaremos com Cristo, sempre e para sempre. Hoje, quando se prega sobre o céu, sobre a volta de Jesus, se fala sobre a rua que vai ser assim, o portão que vai ser assim, porque vai ter pedras disso, pedras daquilo. Irmãos, isso é nada. O céu não se resume à beleza em que ele terá, em si vai ser de jaspe, de sei do que lá, sei do que lá. O céu, irmãos, a coisa mais maravilhosa do céu é que nós vamos estar com Jesus sempre, para sempre, e nunca mais seremos separados dele. Teremos plena comunhão com ele. Veja bem, nós vamos contemplá-lo, servi-lo, exaltá-lo. Cristo, irmãos, no céu será o centro da nossa alegria. Não teremos outro prazer como temos aqui na terra. A nossa alegria não estará em
Retomando. Cristo, irmãos, ele será a nossa alegria lá no céu. Aqui na terra nós temos muitas alegrias que nos roubam de nos alegrar em Cristo. Mas no céu nada disso mais existirá, meus irmãos. Lá nós veremos Jesus como ele é. Como Paulo diz em 1 Coríntios 13, não mais por um espelho, não mais de forma embaçada, mas como ele é. Lá a nossa alegria será completa e a nossa comunhão com ele será plena. Em quinto lugar, Jesus descreve o céu como lugar onde teremos comunhão plena uns com os outros. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é bem importante. Sabe o que será o céu? Um lugar de comunhão plena, uns com os outros. Ainda no versículo 3 ele diz, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Quem estará no céu? Todos aqueles que creram em Cristo. Independente da igreja, independente da placa, independente do lugar onde mora, todos estarão lá. Todos aqueles que colocaram a sua fé somente em Cristo para a salvação, estarão no céu, em plena comunhão uns com os outros. No céu, meus irmãos, nós seremos uma só família, um só rebanho, uma só igreja e uma só noiva do Cordeiro. Sabe o que é incrível? Nós vamos nos conhecer lá. Nós vamos saber quem somos. Nós vamos conhecer, nós somos irmãos aqui e nós continuaremos sendo irmãos no céu. Nós só não teremos mais os sentimentos que temos, da forma que temos aqui. Por isso seu marido não será mais seu marido, ele será como seu irmão. É o que Jesus diz para a pergunta dos saduceus, quando eles vêm questionar Jesus a respeito da ressurreição, porque não criam na ressurreição, eles perguntam, o irmão casou, morreu, o outro casou, morreu, tomou. Tinha a lei do levirato, que quando um irmão morria, o outro irmão, pela lei, ele teria que tomar a esposa dele e tentar gerar descendência. E aí eles dão um exemplo de uma mulher que ela casou com os 3 irmãos e todos morreram. Por favor, né? No segundo já tinha que ter abandonado, né? Nossa mulher casa, morre o homem, né? E aí eles perguntam com quem ela se casará, de quem ela será esposa na ressurreição dos mortos. E aí Jesus diz, olha, vocês não entenderam nada. Na ressurreição dos mortos não se casam, nem se dão em casamento. Serão como anjos, serão irmãos, mas saberemos quem somos. Teremos plena comunhão, vamos nos conhecer, vamos saber quem somos. Vamos nos relacionar agora em pleno e perfeito amor. Você imagina que magnífico. No céu nós vamos nos encontrar com os patriarcas. Imagina, se encontrar com Abraão, Moisés, Jacó, Isaac. Imagina você encontrar com Davi. No céu nós vamos nos encontrar com os profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Imagina, sentar com o Daniel e perguntar como é que foi, Daniel. Lá, aquele dia lá. Você estava lá e daqui a pouco você botava você dentro da cova e o leão ficou em jejum com você. Veja bem, no céu nós vamos encontrar os apóstolos. Nós vamos encontrar todos aqueles que foram salvos. Mas o mais importante, preste atenção aqui. Sabe quem nós vamos encontrar nos céus? Todos aqueles nossos familiares que se foram em Cristo. Nós vamos encontrar eles lá. Nós vamos voltar a ver eles. Nós vamos vê-los de novo. Seu familiar que foi em Cristo, que morreu em Jesus, se ele morreu em Jesus, ele já está com o Senhor. Sabe o que vai acontecer no dia da sua vinda? Sabe o que vai acontecer no dia que nós entrarmos na eternidade? Os nossos entes queridos que se foram para lá. Nós encontraremos eles lá. Você verá, sabe? Seu familiar, pessoas, amigos, pessoas próximas, que elas partiram talvez cedo demais e que você gostaria de ter mais tempo com ela. Se ela morreu em Cristo, você tem uma eternidade para desfrutar com ela. O céu será esse lugar de comunhão plena uns com os outros. O que eu pergunto para você, meus irmãos, quando você ouve falar do céu como nós estamos falando aqui nessa manhã, você crê que o céu existe? Você crê que o que eu estou pregando para você aqui é real? Que quando a sua vida acabar aqui, você vai para a eternidade com Cristo? Você não vai dormir. O que vai dormir é o corpo, mas a sua alma e o seu espírito, eles vão diretamente para a eternidade. Você crê no que eu estou falando aqui? Você crê que o céu existe ou você ainda tem dúvidas sobre a existência do céu? Quando eu falo sobre o céu, como estou falando aqui nessa manhã que Jesus voltará, Ele descrevendo os céus, você anseia pelo céu? Você anseia pelo dia da vinda de Jesus?
Nós nesse mundo aqui somos estrangeiros. Nós estamos aqui de passagem, é isso que somos. Pedro vai dizer na sua carta, que somos peregrinos em terra estranha. O povo de Deus é um povo que está peregrinando nessa terra, sempre foi assim. E sempre será. Esse mundo não é a nossa casa, meus irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Tudo que está aqui vai ficar aqui, não levaremos nada. A questão é, você está vivendo como um peregrino nessa terra? Você vive como um estrangeiro? Como alguém que está de passagem? Ou você está nesse mundo pensando que esse mundo é tudo que você tem? E que sua vida se resume aos seus 70 ou 80, se você chegar? De que forma você tem vivido? Você anseia pelo céu? Você anseia pela vinda de Jesus? Porque Jesus voltará. Ele buscará a sua igreja. Ele resgatará o seu povo. Ele nos levará para as moradas eternas com seu Pai. Uma terceira verdade que Jesus nos deixa claro aqui é que além de ser o consolo para o coração angustiado, além de afirmar que Ele voltará, Jesus ele deixa claro que Ele é o único caminho para irmos a Deus. Ele é o único. Veja bem, não existe outra forma de ir para o céu. Não existe. Não existe outro caminho para ir ao Pai. Jesus já havia dito para os seus discípulos que Ele iria partir. E que eles não poderiam ir com Ele. Jesus sabe o que Ele faz agora? Ele afirma que os discípulos sabem o caminho para onde Ele está indo. Ele diz no verso 4, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Quando Jesus diz para eles no cenáculo, olha, vocês sabem qual o caminho que eu vou tomar. Tomé na hora se levanta. E Tomé, ele rebate o argumento de Jesus com outra pergunta, dizendo, então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como poderemos saber o caminho? Nós nem sabemos para onde é que o Senhor vai. Eles não entendiam que Jesus estava falando que ia para a eternidade. E aí Tomé questiona, como a gente pode saber o caminho? Quando Jesus responde a Tomé e aos discípulos aqui dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Irmãos, essa é uma das declarações mais importantes registradas nos evangelhos. Jesus se declarar ser o caminho, o único caminho, é uma das declarações mais importantes. Ele declara para Tomé e para os discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Não há exceções. Não há outros meios. Não há outra porta, não há outro caminho, não há outro pastor. Só há Jesus. Jesus é o único caminho para irmos ao Pai. Quando Jesus faz essa declaração, 3 verdades importantíssimas a respeito da pessoa de Jesus ficam claras aqui. A primeira delas, Jesus é o caminho exclusivo para Deus. Ele é o caminho. Jesus está falando sobre exclusividade. Único caminho. Não há outra maneira. Não há outro jeito. Jesus no Sermão do Monte já havia falado sobre isso. No Sermão do Monte, Jesus ele diz assim, Mateus 7, versos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Jesus deixa claro, não há vários caminhos. Todas as outras religiões, elas pregam que todos os caminhos levam a Deus. Você pode chegar a Deus de diversas formas. Todos os caminhos conduzem a Deus. Não, não são todos os caminhos que conduzem a Deus. Só há um caminho. Jesus é esse único caminho. Só há uma porta que leva à eternidade. Jesus é essa porta. Veja bem, irmãos, só há 2 caminhos. Um estreito e um largo. Há um caminho estreito e um caminho largo. Veja bem, um nos leva para cima, o estreito. O outro nos arrasta para baixo, o largo. O primeiro caminho, o estreito, é o caminho da vida. O segundo caminho é o caminho da morte, o largo. Sabe o que é o caminho largo? O caminho da morte, o caminho da condenação eterna. Veja bem, meus irmãos, o caminho estreito nos leva ao céu.
Mas o caminho largo, ele desemboca no inferno. Muitos, e Jesus diz isso, muitos preferem o caminho largo, onde há muitas aventuras e nenhuma exigência. Não, seguir Jesus é muito difícil porque tem muita exigência. Exatamente, caminho estreito. Para andar com Jesus tem que renunciar. Para andar com Jesus tem exigência. Para andar com Jesus tem que abrir mão do pecado. O caminho, ele é estreito, meus irmãos. É um caminho que não passa muita coisa. É um caminho que não é popular. São poucos que entram por ele. São poucos que entram no caminho estreito. Irmãos, hoje em dia, cada vez mais é normal a existência de igrejas inclusivas. Igrejas que arreganharam as suas portas, para que as pessoas venham e continuem vivendo do jeito que estão. Elas querem incluir aqui na terra o que Jesus excluirá no céu. Veja bem, pode existir igrejas inclusivas que aceitam tudo e todo tipo de prática aqui na terra. Na eternidade não. A eternidade é um lugar exclusivo. A eternidade é um lugar para quem se arrependeu dos seus pecados. A eternidade é um lugar para quem creu em Cristo. A eternidade é um lugar para quem anda no caminho estreito. Pode haver igreja inclusiva aqui. Mas o céu, meus irmãos, ele é exclusivo. Ele é exclusivo. Veja bem, poucos escolhem o caminho da vida. Porque ele é difícil de andar. Veja bem, irmãos, servir a Jesus não é fácil como as pessoas dizem. Não, servir Jesus é fácil, é tranquilo. Não é. Porque se fosse fácil servir a Jesus, tinha mais gente aqui nessa manhã do que gente que tinha nos bailes aqui da cidade para fora, irmãos. Se fosse tão fácil servir Jesus, teria mais gente aqui do que nas festas que tem aos arredores da cidade. Sabe por que não tem mais gente? Porque não é fácil. Porque tem exigência. Porque tem cobrança. Porque Jesus, ele pede de nós tudo, irmãos. Ele pede de nós a nossa vida. Poucos escolhem o caminho da vida porque ele é estreito. Ele exige renúncia, tem que abrir mão. E hoje nós vivemos a geração que não quer abrir mão. Elas querem servir a Jesus do seu jeito, da sua maneira. Possível. Precisa renunciar, irmãos. Precisa arrepender diariamente do pecado. Precisa buscar santidade. Desejar a santidade. Andar em santidade. Quem quer isso hoje? Quem anseia por essas coisas hoje? Esse caminho estreito, exigente, de renúncia, arrependimento e santidade, ele não é popular. Mas é o único que leva à salvação. É o único. É o único caminho que conduz à salvação. Esse caminho é uma pessoa. Esse caminho é Jesus. Jesus, ele é o caminho, meus irmãos. Você prestou atenção? Ele não diz, eu sou um caminho. Ele diz, eu sou o caminho. O único caminho. Jesus não é mais um caminho que leva a Deus. Jesus não é um dos caminhos que conduzem a Deus. Jesus é o caminho que conduz à salvação. O único caminho. Jesus é o caminho de Deus para o ser humano. Ou seja, de que forma Deus abençoa os seres humanos? Por meio de Jesus. Todas as bênçãos que recebemos, elas chegam a nós por meio de Cristo. Jesus é o meio de Deus a abençoar os seres humanos, pois todas as bênçãos divinas descem do Pai por meio dele. Mas Jesus também é o caminho do ser humano para Deus. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. Nenhum de nós estaria aqui se não fosse por meio de Jesus. Nenhum de nós participaria da mesa do Senhor nessa manhã se não fosse por meio de Cristo. Estamos aqui porque Cristo nos trouxe com cordas de amor. Estamos aqui porque Cristo quebrou o nosso coração de pedra. Estamos aqui porque fomos alvo da graça de Deus. Estamos aqui porque cremos em Jesus e somente por isso. Não há méritos em nós, não há dignidade em nós, não há nada de bom em nós. Se estamos aqui hoje, nessa manhã, é unicamente por conta da obra de Cristo na cruz. Jesus é o caminho. Você já entrou nele? Talvez você está aqui nessa manhã e você ainda não entrou no caminho que é Jesus. Faça isso hoje. Creia em Jesus hoje. Se dobre a Jesus hoje. Faça como nós fizemos aqui com os dois irmãos. Creia, testemunhe a sua fé. Dê essas vagas e diga, Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o caminho que me levou à vida eterna. Jesus, ele é o único caminho. Uma segunda verdade que a declaração de Jesus deixa claro, é que além de caminho, do único caminho, Jesus é a verdade de Deus.
A Bíblia diz, eu sou o caminho e a verdade. Jesus, ele é a própria personificação da verdade. Aonde está a verdade? Em Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é o caminho e a verdade. Veja bem, irmãos, João capítulo 1, no verso 14, falando da revelação e da encarnação de Jesus, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. A palavra verdade que João usa aqui, se referindo a Jesus, significa real ou genuíno, em oposição ao irreal. Então João está dizendo, Jesus é real e genuíno. Vocês estão vendo aquilo lá, que é irreal? Jesus, em oposição àquilo, ele é real e genuíno. Jesus é a verdade e ele mostra aquilo que é mentira. Jesus é a verdade, ele mostra tudo aquilo que é engano. Jesus é a verdade de Deus, a única luz genuína, a luz verdadeira que guia as pessoas em seu caminho. Jesus é o caminho, mas ele também é a verdade que nos leva a esse caminho. Como nós chegamos no caminho? Por meio da verdade. E a verdade é Cristo. A verdade é a palavra encarnada. Jesus é a verdade que alimenta a nossa mente, meus irmãos. Ele é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a verdade que liberta. Veja bem, meus irmãos, Jesus é a verdade que santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade de Deus. Em terceiro lugar, ao declarar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Jesus declara que Ele é a vida. Ou seja, meus irmãos, em Jesus encontramos o único Deus vivo e verdadeiro. Somente em Jesus. Somente por meio de Jesus. Nós encontramos o Deus único e verdadeiro. O Deus vivo e verdadeiro. E quando nós encontramos o Deus único, vivo e verdadeiro, por consequência encontramos a vida eterna. Jesus é a vida. Ele é o mediador que veio para nos reconciliar com o Pai. Sabe quem éramos? Inimigos de Deus. Inimigos da cruz de Cristo. Nós achamos assim, eu sou digno. A Bíblia é clara que nós éramos merecedores de apenas uma coisa. Efésios 2, nós éramos merecedores da ira de Deus. Por conta do pecado, nós éramos inimigos de Deus. Quando Jesus vem, sabe o que Ele faz? Ele nos reconcilia com o Pai. Ele vem e traz reconciliação. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. De que forma nós temos paz com Deus? Por meio de Cristo. De que forma nós nos tornamos novamente amigos de Deus? Por intermédio de Cristo. Irmãos, quando olhamos para Cristo, cremos nele e confiamos no que Ele fez por nós, então somos salvos e recebemos a vida eterna. Eu vou repetir. Quando nós olhamos para Cristo, cremos nele e confiamos no que Ele fez na sua obra vicária, na sua ressurreição ao terceiro dia, na sua ascensão aos céus e no dia da sua vinda. Quando nós cremos nisso, então, irmãos, nós somos salvos e recebemos vida eterna. Irmãos, Jesus, Ele é a vida que satisfaz a nossa alma. A nossa alma só será verdadeiramente saciada a partir do momento em que Cristo habitar plenamente nela. Jesus, Ele é a vida que satisfaz a nossa alma. Jesus é a vida, irmãos. É Ele que tem vida em si mesmo. É Ele que é o doador da vida. Jesus é aquele que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olhe para mim, Jesus é o caminho pelo qual você deve andar. Ele é o caminho, então ande nesse caminho. Jesus é a verdade em que você deve crer. Ele é a verdade, creia em Jesus. Jesus é a vida na qual você precisa pôr a sua esperança. Creia nele, ponha a sua esperança somente em Cristo. Meus irmãos, Jesus é o caminho inerrante. Jesus é a verdade infalível. E Jesus é a vida infindável. Se estamos em Jesus, estamos no caminho.
Veja bem, se temos Jesus, já encontramos a vida eterna. Se já encontramos Jesus, a nossa mente está satisfeita. Jesus, Ele é o caminho de volta para Deus. E por intermédio de Cristo, da sua morte e ressurreição, nós temos agora livre acesso à presença de Deus. Jesus, Ele é a verdade que ilumina a nossa mente e aquece o nosso coração. Assim como aconteceu com os discípulos a caminho de Emaús. Eles vão e Jesus aparece a eles e não se revela. E Jesus vai falando, e quando chega no final do caminho, quando Jesus senta e parte o pão com eles, eles dizem, quando Ele falava, o nosso coração não ardia. É exatamente isso que Jesus é. Ele é a verdade que ilumina a nossa mente e nos tira de pensamentos de treva. Ele é a verdade que aquece o nosso coração. Jesus não é uma verdade entre muitas, como os ateus dizem, ou como os gnósticos dizem, ou como esse mundo diz. Jesus, Ele é uma verdade entre todas as outras verdades. Não, Jesus não é uma verdade entre muitas. Ele é a verdade eterna. Jesus é a verdade eterna, suficiente para esclarecer a nossa mente e suficiente para satisfazer a nossa alma. Jesus, irmãos, Ele é a vida verdadeira. Se você quer ter vida de verdade, só há um meio de ter vida de verdade, entrando pelo caminho que é Jesus Cristo. Fora de Jesus não há vida. Fora de Jesus há apenas engano, há apenas ilusão. Jesus é a vida verdadeira, abundante e eterna. Se você quer paz, você só encontrará paz se você estiver em Cristo. Somente Cristo nos dá a verdadeira paz. Somente nele temos a vida de verdade e a vida abundante. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que acalma o nosso coração angustiado. Ele é aquele que voltará. E Ele é aquele que é o único caminho para o Pai. Diante dessas verdades, irmãos, poderosas, maravilhosas, como nós respondemos a isso? O que você precisa fazer diante da declaração de Jesus dizendo ser o caminho, a verdade e a vida? Primeira coisa, diante dessa declaração poderosa de Jesus, você precisa confiar completamente na obra redentora de Jesus. O que eu faço diante disso, pastor? Você precisa colocar a sua confiança plena no que Jesus fez na cruz. A sua confiança precisa estar completamente na obra redentora de Jesus. Olhe para mim, abandone toda a ideia de que suas obras ou méritos podem salvar você. Abandone. Se há alguém aqui nessa igreja que ainda acha que está fazendo algo que vai levar ela para o céu, abandone isso hoje. Porque você não vai para o céu pelos seus méritos nem pelas suas obras. Você vai para lá unicamente pela graça e pela fé em Jesus Cristo. Não estou dizendo que você deve parar de fazer boas obras, ou que você deve parar de fazer aquilo que é correto. Estou dizendo que a motivação daquilo que você está fazendo pode estar errada. As obras, elas não nos levam à salvação. As obras evidenciam que somos salvos. Para facilitar, não somos salvos por aquilo que fazemos, mas aquilo que fazemos aponta se de fato somos salvos. As obras não salvam, mas elas evidenciam a salvação. Então não coloque a sua salvação nos seus méritos, nas suas obras. Abandone essa ideia. Jesus, Ele é o único caminho. E não há outro meio de ser salvo, a não ser pela fé em Cristo somente. A segunda coisa que você precisa fazer diante da declaração de Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. Busque conhecer Jesus, que é a verdade, por meio da sua verdade revelada, a Bíblia. Conheça Jesus. A Bíblia é um livro sobre uma pessoa. E não é sobre Adão, Abraão, Moisés, não é sobre os profetas. A Bíblia é um livro sobre Jesus. A Bíblia fala de Jesus. A Bíblia revela quem Jesus é. O Antigo Testamento, ele é apenas sombra daquilo que aconteceria. Abraão, Moisés, Davi, os patriarcas, os profetas, estão todos apontando para alguém, para Cristo, o Verbo encarnado de Deus, o Cristo que viria. Conheça a verdade. Diante da declaração de Jesus de ser a verdade, busque conhecer a Jesus que é a verdade. Estude a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, mastigue a sua Bíblia, medite na sua Bíblia. Se relacione com Cristo Jesus por meio da palavra.
Jesus, sendo a verdade, nos chama para uma compreensão mais profunda da verdade. E uma compreensão mais profunda da verdade está na palavra de Deus. Como Jesus se revela ao seu povo, por meio da Escritura, principalmente. Estude a Bíblia, conheça a Bíblia. Em terceiro lugar, diante da declaração de Jesus de ser o caminho, a verdade e a vida, você precisa viver a sua vida de maneira que reflita a vida que Jesus deu por graça para você. Então Jesus, ele deu para você vida eterna. E como você recebeu essa vida? Por graça, mediante a fé. Não veio de você, é dom de Deus. Mas o que você faz diante dessa vida que você recebeu por graça? Você vive uma vida que reflete essa vida. Você vive essa vida, a sua vida de uma forma que reflita a vida que Jesus deu por você. A vida que Cristo nos deu não é apenas eterna, ela é também transformadora. Ela também nos transforma. E ela também é usada para transformar outras pessoas. Portanto, busque um caráter transformado. Busque ter um caráter aprovado. Um caráter que reflete os frutos do Espírito. Um caráter que reflete que você foi alcançado pela obra da graça. Busque uma vida de santidade. Deseje uma vida de santidade. Anseie uma vida de santidade. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Veja bem, pecadores não redimidos, não santificados não entrarão. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Viva uma vida santa. Busque uma vida santa. Viva a sua vida de forma que reflita o que Jesus fez por você. Em quarto lugar, diante da declaração de Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diante de uma declaração tão clara, nós temos uma quarta atitude a ser tomada, que não é apenas uma atitude, é uma obrigação. Se Jesus é o único caminho que leva à salvação, nós temos a obrigação de testemunhar a respeito de Cristo. Nós precisamos pregar o Evangelho. Você precisa testemunhar sobre Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Entender que Jesus é o único caminho que nos leva à salvação faz de nós responsáveis por isso. Nós precisamos testemunhar, irmãos. Cristo é o único caminho. Ninguém é salvo fora dele. Os pecadores, para serem salvos, precisam entrar pelo caminho. E sabe quem somos nós? Nós somos aqueles que recebemos o ministério da reconciliação, como Paulo diz. Nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. Paulo diz: apelem aos homens que creiam. Apelem aos homens que se dobrem. Veja bem, tem pessoas talvez muito próximas de você, que elas ainda não entenderam que Jesus é o único caminho para serem salvas. Talvez elas estão apoiando a sua salvação em boas obras, em méritos, naquilo que elas fazem. Sabe qual é o nosso dever como igreja? É pregar o Evangelho a toda criatura. É ir, pregar, ensinar, batizar e dizer: Jesus é o único caminho. Não há salvação fora de Cristo. Para que você seja salvo, entre pelo caminho. Ouça a verdade, receba a vida eterna da parte de Cristo. Nós precisamos testemunhar a respeito disso. Nós precisamos ser missionários aonde estamos, pregadores aonde estamos, evangelistas, pastores, abrir os nossos lábios, abrir a nossa Bíblia e dizer: se dobre a Jesus. Jesus é o caminho, entre por esse caminho, a vida eterna para a sua vida, se arrependa dos seus pecados, creia nele. Precisamos testemunhar. Jesus é o caminho, meus irmãos. Ele é o único caminho. E nós estamos aqui nessa manhã somente por isso. Um dia nós ouvimos a voz do bom pastor. Um dia nós nos rendemos a ele por graça. Um dia nós entramos por esse caminho. E porque entramos nesse caminho, estamos aqui até hoje, irmãos. Veja bem, irmãos, falo pouco de mim aqui, porque não estou aqui para falar de mim, mas para falar de Jesus. Mas o que aconteceu aqui nessa manhã, irmãos, é fruto de eu ter entrado no caminho há 11 anos atrás. Há 11 anos atrás eu entrei no caminho. Há 11 anos atrás eu e a minha esposa entramos no caminho. Esse caminho, ele trouxe transformação para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Esse caminho que nós entramos hoje está sendo o caminho que nós, pela graça de Deus, estamos sabendo conduzir os nossos filhos para que eles entrem. Sabe qual foi a coisa mais extraordinária que aconteceu na minha vida? Eu tenho 35 anos. A coisa mais extraordinária que aconteceu na minha vida foi o dia da minha conversão. Foi o dia que eu entrei pelo caminho estreito.
Foi o dia que eu vi que tudo era perda comparado a quem Cristo é, comparado ao que Cristo fez por mim. Sabe o que eu faço hoje? Eu louvo, irmãos, eu agradeço e eu me alegro. Poder batizar o nosso filho aqui, irmãos, é motivo de alegria. Poder batizar o irmão Ari hoje aqui é motivo de alegria. Sabe o que é isso? Nós estamos vendo que tem pessoas que estão entendendo que Jesus é o único caminho. Pregue, testemunhe, apele para que as pessoas se dobrem. Confie no poder do Espírito Santo para quebrantar os corações mais endurecidos. Se você não entrou pelo caminho, entre. Se você já entrou, seja alguém que vai trabalhar para que outras pessoas, pela graça de Deus, entrem por esse caminho. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé para ceiar, para louvar a Jesus e agradecer por essa manhã.